Boa noite, amigos. No ar, mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. 7h06. Estaremos até as 8h30 com as principais informações do dia. Hoje, obviamente, a principal informação, ou as principais informações, envolvem o Esporte Clube Internacional, que tem lá na Colômbia uma tarefa difícil, uma tarefa árdua, e tá aqui o Ítalo Gal, que já foi plantão, hoje é narrador, apresentador da Rádio Grenal. Outras cositas mais, mas o Ítalo Gal entende muito de números, assim como Rogério Belk e outros tantos plantões esportivos. E tem uma estatística que o Inter, é a primeira delas que o Inter tenta quebrar. Nenhum brasileiro conseguiu marcar gols contra o Tolima na casa do adversário. Então, o Tolima em casa sequer tomou gols de brasileiros. Tem um retrospecto pequeno contra brasileiros, é verdade, mas, por exemplo, Tolima foi o que nestas fases preliminares eliminou o Corinthians já. Então, tem um histórico, é uma equipe que já disputou a última eliminatória, assim como o Internacional, e que, enfim, agora mede forças com o Colorado. Hoje, 9h30, a primeira partida. Na próxima quarta-feira de cinzas, a partida derradeiro. O Moisés é a grande dúvida se vai atuar ou não. Flávio Ordoc, que é conselheiro do Internacional e assessor da presidência do clube, daqui a pouco pode nos dar em primeira mão informação se o Moisés joga, se joga o Wendel, se daqui a pouco alguém é improvisado. Tá aqui então, portanto, como eu já falei, o Ítalo Gal, o Flávio Ordoc, e na ponta esquerda o Alexandre Maier, conselheiro do Grêmio. E eu já vou trazer, eu sei que é burburinho de internet, não sei se tem muito fundamento, mas nas redes sociais o pessoal está especulando que o Botafogo tem interesse em emprestar o Joel Carli para algum clube e que o Grêmio surgiria interessado na parada. O Alexandre Maier vai falar sobre isso daqui a pouco e sobre outras questões do Grêmio. Jean-Pierre voltou a treinar hoje. Para o final de semana contra o Caxias tem que jogar 3 volantes, tem que sair um dos volantes e entrar o Luciano. Se esta é a opção correta, quem tem que sair para entrar o Luciano? É o Lucas Silva mesmo? É o Mateuzinho? É o Maicon? Enfim, tudo isso passa aqui pelo nosso Cadeira Cativa. O time hoje te preocupa? O histórico preocupa? O desgaste do Grenal preocupa? Ou nada preocupa pela confiança, Flávio Ordoc? Boa noite. Boa noite, Maurício. Boa noite, nossos telespectadores. Ítalo, nosso primeiro programa. Muito prazer te conhecer. Prazer. Alexandre, prazer em revê-lo. Cuidado que o Ítalo Gal é demolidor. Lá no Vale dos Sinos, não pode passar perto, hein? Preocupa o retrospecto do Tolima. Na verdade, todos os brasileiros que enfrentaram esse adversário tiveram muitas dificuldades. Foi uma viagem muito desgastante. O Inter precisou fazer uma escala para chegar até a Colômbia, depois fez uma viagem de ônibus até Ibagué, e é uma partida que não é fácil, com certeza, né? Então me parece que é importante que se busque marcar gol e fazer um enfrentamento bom. Eu acho que o Inter tem condições sim de voltar para um bom enfrentamento em Porto Alegre, que é onde a gente é muito forte, é onde a gente tem condições sim de fazer uma partida muito forte para buscar a classificação, de modo que eu acho que o jogo hoje ele está envolvendo não só a torcida do Inter, mas todo o Rio Grande do Sul, pela possibilidade do enfrentamento da dupla Grenal na fase da Libertadores, na fase de grupos, e isso envolve então, Maurício, não só o torcedor do Inter, mas também o torcedor gremista, pela possibilidade de um clássico na próxima fase da Libertadores. Já que citou esse assunto clássico, antes de passar para o Ítalo, Alexandre Maier, compartilhas com o Renato da torcida pelo Inter para passar de fase? Boa noite. Boa noite, Maurício, Ítalo, Ordoc. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nosso abraço à nossa prestigiosa audiência, em especial aos gremistas. Mas não compartilho com o Renato. E não... Nem pela logística mais fácil? Não, porque tu imaginas, né? É como se o Retafe lá na Liga Espanhola torcesse para pegar o Real Madrid, porque o Retafe é do lado do Real Madrid, e não quisesse pegar o Osasuna, porque o Osasuna é longe. Não faz sentido, né? Melhor tu pegar o adversário mais fraco sempre. Na teoria, o Tolima é mais fraco que o Internacional. Por que eu vou querer enfrentar o Internacional com o adversário mais duro?
Não faz sentido, né? O Renato tem O Renato tava o jeito brincando. dele de lidar com o assunto, enfim, e dizer que o Grêmio quer Grenais, porque ganhou esse e tal, né? Então tá fazendo ali tá dando o show dele que a gente conhece. Né? E ele não tá errado em fazer isso, né? Errado tá às vezes as pessoas interpretar mal as coisas que o Renato fala. Às vezes ele erra todo também. mundo tem que entender, quando o Renato dá uma declaração dessas, é Sim. pra jogar a responsabilidade para o lado. É óbvio. Evidente. Agora, assim, ó. Mas o tom de brincadeira tem que perguntar, né? Não, evidente. Mas agora, respondendo sem nenhuma responsabilidade com nada nas coisas do futebol do Grêmio, respondendo como torcedor e com seriedade, eu digo o seguinte: não, eu prefiro o Tolima. Por que tu prefere o Tolima? Porque eu acho que o Tolima é um adversário menos poderoso, enfim, né? Que ofereceria uma resistência menor, enfim, né? Tipo, isso não quer dizer que eu esteja com a confiança abalada. O Grêmio acabou de fazer uma boa vitória em cima do Internacional lá no Beira-Rio, enfim. Mas, claro, para os interesses do Grêmio, acho que é mais tranquilo que seja o Tolima, porque eu não contaria o Tolima como candidato a uma das duas vagas. O Internacional, no mínimo, se conta como um candidato a uma das duas vagas, assim como o Grêmio, né? Ítalo Gal, a torcida da imprensa, óbvio que é pelo Inter passar. A imprensa sempre quer que Grêmio e Inter cheguem, se possível, até simultaneamente na final. Claro, que é melhor para nós, é um produto melhor, é um produto mais valorizado. Mas você vê chances reais do Inter passar? Passa muito pelo jogo de hoje. E aí, Ítalo, boa noite. Boa noite, Maurício. Eu acho que passa pelo jogo da volta. Hoje, dificilmente o Inter ganha. E eu explico por quê. Acho que a zaga, todo o sistema defensivo da equipe do Tolima, a começar pelo Quinones, o Quinones tem 1,98 m de altura. Não significa que a altura seja um handicap, um critério para que um zagueiro possa se completar. O lateral direito tem 1,81 m. O quarto zagueiro tem 1,85 m, o lateral esquerdo tem 1,83 m. Então é uma zaga assim altíssima. O Internacional está tendo uma dificuldade seríssima de fazer gols, principalmente nesses sistemas do Kudê. E eu sou favorável ao sistema do técnico Kudê, apesar de grande parte da torcida colorada achar que esse sistema, Maurício, não seja o adequado, fundamentalmente porque pegaram uma implicância errônea, equivocada, contra o volante Busto. Esse sistema ainda vai se adaptar e isso se verifica. No mais, o Guerreiro ainda não conseguiu levantar voo, ainda não conseguiu alçar aquele voo que ele alçou principalmente no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, quando ele fez 20 gols na temporada, e esse ano ele tem um gol apenas de cabeça sobre o zagueiro do Pelotas. Aliás, o zagueiro do Pelotas era mais alto que o próprio Guerreiro. E acho que Lindoso e Edenilson, e mais o D'Alessandro jogando de costas para o gol, o Internacional vai ter uma série de dificuldades, fundamentalmente em marcar gols. E mais, não se compreende, aí sim a minha crítica ao técnico Kudê, com relação à inclusão de Bruno Fux na zaga. Mas respeito, porque ele tem observado em muitos treinamentos. Ele sabe, deve estar sabendo o que está fazendo. Por quê? Porque ele viu Johnny, ele já colocou Johnny, ele viu Praxedes, colocou Praxedes, ele já entendeu o futebol do Bosquilha e observou que a zaga do Internacional tem dificuldades. Eu acho que o Bruno Fux, principalmente na bola aérea. Ele foi escalado, não foi nem pela bola aérea, ele foi escalado por um outro fator. Cebolinha. Com a zaga jogando, propondo e sem muita cobertura, sem muita proteção, se o Cebolinha corre uma bola nas costas do Moledo, o Moledo não busca. O Moledo não é zagueiro velocista para sair correndo atrás de atacante como o Cebolinha. Não que o Bruno Fux seja muito melhor nesse quesito, mas é melhor. Tem mais saúde, tem mais velocidade, tem mais essa projeção, essa perspectiva. Não podemos esquecer que no Inter, a expulsão do Musto foi num lance que não foi o Cebolinha, mas que o Diego Souza estava ganhando a velocidade. Então imagina se tu tem o Moledo e o Musto, que já não é rápido também. Um giro de corpo. Num giro de corpo. Ou seja, o Musto foi infantil naquele lance, porque ele deu o corpo para um cara pesado. Ele tentou encostar num cara pesado, que tu não faz nunca, ainda mais um cara experiente como o Diego Souza. Mas em um giro de corpo, o Diego Souza já estava saindo livre. O Everton, se ele rouba a bola ali da zaga,
tendo o Moledo como seu principal marcador, o Moledo teria muita dificuldade. Mas a explicação que o treinador deu após o jogo de domingo, quanto à questão da sábado, da saída de bola, me pareceu bastante plausível. Como ele estava jogando um pouco mais compacto e com as linhas adiantadas, ele precisava de uma saída qualificada de bola que o Bruno Fux tem. Me parece que é razoável essa ideia de jogo, e ele estava esperando que o Bruno Fux voltasse da seleção olímpica para testar essa opção, e talvez tenha treinado. Eu confesso que não acompanho os treinamentos, que é uma opção que o Moledo talvez não tenha com a mesma qualidade, né? Que é aquela saída semelhante à saída que a gente observa o Cuesta, né? Porque o Bruno Fux tem essa saída de bola com bastante qualidade, né? Que é uma matada serena, é uma matada de bola tranquila e uma saída de bola bastante qualificada. Parece que quando ele recua o Musto e ele pretende que os zagueiros avancem um pouquinho, ele precisa que essas saídas tenham qualidade. E aí eu acho que ele encontra isso na saída de bola do Bruno Fux. Mas eu acho que tem muito esse quesito velocidade, porque vamos também relembrar o seguinte... Eu não conheço o time do Tolima, mas se fosse só essa opção, e eu também não sei a escalação de hoje, ele talvez voltasse com o Moledo, voltaria, ou não sei se vai voltar, mas eu não sei se ele não vai voltar. Se fosse só essa opção em relação ao jogo anterior, ele volta hoje com o Moledo, e eu não sei se isso vai acontecer. Pois é, até pelo seguinte, pelo menos né? Não foi especulado, né? Até pelo seguinte, se volta o Moledo, muitos até brincaram, ele vai perder os dois daqui a pouco, porque ele não vai dar confiança para nenhum. Porque se tu tira o Moledo, significa que tu tá botando de novo tu tirou o Moledo, é porque o Fux foi bem e tu tá dando confiança pra ele. Tu mantém o Moledo fora, aguarda o momento. Sim. Se tu bota o Moledo agora de novo, o Moledo ficou com a confiança meio abalada porque não servia, entre aspas, pra jogar o Grenal. Aí agora tu tira a confiança do Bruno Fux, que vai entender, bom, então o que eu fiz no Grenal não foi o suficiente, porque eu não tô no time. Se ele entrou, aí não deu conta, de algum modo, no debate que se estabeleceu depois do jogo, das avaliações e tal, pesou sobre ele algumas críticas, etc, abala mesmo, né? Agora, conceitualmente, assim, eu tenho uma visão um pouco conservadora em relação principalmente a essas posições, né, dos zagueiros, né? Na minha opinião, o ideal é que tu dê sequência e que tu tenha a tua dupla de zaga titular, sempre, né? Tipo, é a mesma coisa que tu pensa o seguinte, nós vamos enfrentar, sei lá, agora vamos enfrentar o Flamengo, o Santos, aí tem um jogador que faz assim assado e talvez não seja melhor o Kahneman, aí nós vamos botar o David Braz para jogar do lado do Jeromel. Não, tipo, isso no Grêmio cairia super mal, né? Porque, enfim, né, se tem uma ideia de que o Grêmio tem uma dupla de zaga que é o Jeromel e o Kahneman. E outros clubes também, enfim, no Flamengo tinha até, agora saiu o Pablo Mari, né? Mas era o Pablo Mari e o Rodrigo Caio e tal. Então, tu fazer isso assim, claro, tipo, isso tu faz com tempo, né? Por exemplo, se fosse um campeonato de pontos corridos lá, e daqui a pouco a convicção do treinador era de que o Bruno Fux ia encaixar melhor na ideia de futebol dele, bom, dá sequência pro cara, pro guri, né? Aí o guri faz 6, 7, 8 jogos, faz uma boa sequência, no nono jogo, se o nono jogo é um clássico, ok, aí ele tá calcionado pra jogar. Agora tu bota ele, o guri desembarca da seleção, tu joga ele ali, né? Isso é questionável e tal, aí não dá uma resposta, acontece isso que nós estamos discutindo aqui, né? Eu no lugar dele não faria isso, né? No Grêmio eu desejo que isso nunca aconteça, inclusive. Eu não consigo entender essa predileção do técnico Cudê sobre o Bruno Fux. Veja bem, por isso que eu digo, ele é um bom observador de treino, ele deve ter visualizado que o Bruno Fux é o substituto ideal ou o companheiro ao lado do Cuesta. Porque no ano passado, quando o Inter perdeu para o Flamengo lá, a zaga reserva não tinha Bruno Fux. A zaga reserva envolvia o Klaus no primeiro plano e o Roberto, que eu considero mau zagueiro, num segundo plano. E entrou o Klaus. Tinha um outro ainda, não tinha? O Roberto. Não, mas além do Roberto, não tinha um outro? Tem um outro, eu acho. Emerson Santos? Emerson Santos já tinha. Então o Bruno Fux não estava nem nessas contas. Aí agora, do nada, o Moledo começa a sair do time e ele insiste com o Bruno Fux, e as informações, Maurício, é de que o Bruno Fux joga hoje. Então não tem essa do Moledo. Hoje, a informação que se tem de lá é que joga Bruno Fux. Até pelo seguinte, né? Vamos recuperar na história, no histórico recente. O Bruno Fux
Foi o titular no último jogo, ano passado, contra o Atlético Mineiro no Beira-Rio. O Moledo ficou no banco. E nestes jogos dessa temporada, no primeiro jogo que ele estava em Porto Alegre à disposição, voltou a ser titular. Nos outros ele estava na seleção olímpica. E mais... Logo, daqui a pouco dá para se dizer que ele é o titular do Cudê. E o próprio Cudê tentou de todas as formas, pode responder o representante do Internacional, que o Bruno Fux não fosse convocado. Assim como vários outros jovens não foram convocados para a seleção, para não deixarem na mão seus times, o Cudê pediu para o Bruno Fux não ir. E parece que o Internacional entendeu que seria uma boa vitrine. Enfim, e acabou indo. Então há essa visão do técnico Cudê que o Bruno Fux deva ser esse grande zagueiro. Olha, eu acho que essa visão ela não é só do técnico Cudê, porque me parece que essa visão é uma visão talvez mais ampla, né? No momento que o jogador, que o Bruno Fux, ele é convocado para uma seleção olímpica, ele termina o torneio como jogador titular de uma seleção pré-olímpica, na verdade, né? Sendo observado, e a gente tem a notícia que ele vem sendo observado por grandes clubes europeus. É um rapaz jovem, é um rapaz que tem um futuro, me parece que bastante promissor, e ao que tudo indica, num futuro muito breve, muito próximo, provavelmente vai estar jogando num clube, um grande clube europeu. Quer dizer, um treinador de fora, um treinador que tem uma visão diferente, um treinador que está trabalhando para mudar a forma do Inter jogar futebol, e está mudando, né? Muito embora um trabalho recente, um trabalho que está começando, né? Ele escolhe, ele seleciona, ele opta por esse jogador. Quer dizer, quando ele foi contratado, ele já começa a estudar o elenco do Inter, e ele entende as qualidades do Bruno Fux. Quer dizer, me parece que... O Fux foi titular na última rodada a pedido do Cudê? Não sei, não, desconheço, não. Mas me parece que é nítida a opção, inclusive pela forma e pela maneira de jogar, né? E isso não é uma opção só do treinador, mas é uma escolha mais abrangente, como eu volto a dizer, no momento que ele é escolhido como um jogador de uma seleção pré-olímpica, né? Até pelo seguinte, eu coloquei essa situação pro Ordoc de será que foi a opção do Cudê ou não, porque ali já se sabia que o Inter estaria na pré-Libertadores, já existia esse cenário desenhado. Ali era o Botafora já do Zé Ricardo, e ele fez uma mudança que, teoricamente, se a gente for pensar na gestão de grupo, ele não precisava fazer aquilo naquele momento. Ele não precisava tirar da cabeça dele no último jogo do ano que tinha que sair o Moledo para entrar o Bruno Fux. E o Cudê, ele foi muito participativo, inclusive nas contratações. Eu nunca esqueço da coletiva do Moisés, quando ele chega no Beira-Rio, que ele diz que recebeu uma ligação do Cudê, que o Cudê disse que sabia das características dele e que contava com ele para montar o time nessa temporada. Alguns estão criticando já o Moisés. Eu acho que se ele não jogar hoje, porque é uma dúvida se ele joga ou não, ele vai fazer falta. E eu não estou dizendo isso só porque a substituição é o Wendel. Mas isso agrava a falta que ele fará hoje. Isso é mais ou menos que quando nas oportunidades que no ano passado que o Cortez não rendia, tu pensava, tá, mas então vamos tirar o Cortez, mas quem é que nós temos para botar no lugar dele? Era o Juninho Capixaba. Tu esquecia da ideia, né? Pensar, não, deixa o cara, enfim, né? Tenta tirar o que ele pode te oferecer de melhor, porque tu já tem a convicção e a certeza de que o reserva é pior, né? Aí não faz muito sentido. Essa história de que o reserva é pior, eu tenho muito cuidado pelo seguinte. Não pode, o Internacional não contrataria um lateral menos jogador que o Wendel, que já foi um jogador que deixou... mas contratou o Natanael ano passado a 240 mil e não escreveu o Natanael no Gauchão. É verdade, mas Moisés fez um bom campeonato brasileiro, não fez? É cedo para fazer esse tipo de comparação, por favor, né, Maurício? Não, claro. Mas... o conceito dentro do departamento de futebol hoje é totalmente diferente. Sim. Existe uma outra pessoa no departamento de futebol, um outro vice-presidente, um outro conceito que norteia as contratações do departamento de futebol. Então, com respeito à tua opinião, a comparação em relação ao Natanael, ela não se aplica à contratação do Moisés. Não, mas eu não comparei com a contratação são absolutamente diferentes. Para mim, o Natanael é mais jogador que o Wendel.
porque... Mas alguma coisa há que ele não tá conseguindo jogar e nem foi testado. Né, porque elas não se aplicam em absoluto, porque, como tu mesmo mencionou, o Moisés vem a partir de um conceito ou de uma concepção de futebol pré-estabelecida pelo treinador, e a partir disso se escolhe, se pinça esse jogador para trazê-lo, né? E o treinador é ativo na conversa com o Moisés. O Moisés disse que recebeu a ligação do Cudê. E, por outro lado, me parece assim, a gente está hoje... Faz 40 dias que o elenco se representou. Quer dizer, os caras acabaram de chegar, né? não tem treinamento suficiente, números de treinamento suficiente para se exigir qualquer coisa. Existe a urgência e se sabe dessa urgência, tanto que hoje a gente está jogando com a necessidade de trazer um bom resultado para Porto Alegre, para daqui uma semana se jogar de novo com a necessidade de ganhar e de classificar e para poder entrar na Libertadores, aí sim na fase de grupos. Mas, com todo respeito, é muito cedo para se exigir ainda. A gente pode cobrar resultado, a gente tem que ter desempenho, mas é muito cedo. É muito cedo. A gente não teve treinamento suficiente, a gente não teve tempo suficiente. Mas sobre a gente está atropelando. O Juninho Capixaba, que eu disse que eu teria muita calma nesse momento, é porque nesta mesma época... Foi lá pro lugar do Moisés, né? Não, nessa mesma época, ano passado, conselheiros do Grêmio vinham aqui e exaltavam os números do Juninho Capixaba. Não, porque é o lateral artilheiro... Esse conselheiro não viu, só pra deixar claro, pode procurar nas gravações aí, não vai achar. Porque somando o ano retrasado com o ano passado, ele jogou 5 partidas, meteu 3 ou 4 gols. É que no gauchão eu sempre fazia a ressalva. Contra quem? Exatamente. Assim como o Diego Souza, que estão pintando como o maior artilheiro do universo. Estão até comparando com o Cristiano Ronaldo já. Calma, gente, é no gauchão. O primeiro desafio que ele teve foi o Grenal. Exatamente. Calma. Em relação ao Diego Souza, a grande entrega agora foi esse gol decisivo num clássico, né? Que daí é contra um adversário grande e tal. É que o Diego Souza, ele tem a favor dele uma coisa que é... Mas ele fazer um gol sei lá, os 41 contra o Aimoré e o Grêmio perde o jogo 2-1, não me resolve muito a vida, contra né? o Esportivo também, que foi uma goleada. Mas claro, enfim, em relação ao Diego Souza, ele tá entregando o que se exige dele. Tá bem. Até pelo seguinte, o Diego Souza, eu acho um baita jogador, não sei se traria, mas acho um bom jogador. Mas ele tem um fator que ajuda muito, né? A comparação é com o André. Se botar o Ítalo Gal de centroavante do Grêmio, vai fazer mais com o André. E tem outras coisas que ajudam também dentro de campo, né? Everton Cebolinha ajuda, né? PP quando entra ajuda. Alisson quando tá bem ajuda, apesar de que não jogou nada no Grenal. O problema do Moisés... Tem time na volta, né? É assim, que não dá para entender muito bem a torcida colorada, principalmente, é porque o Roger, que foi lateral esquerdo, e dos bons, e dos melhores do Brasil, preteriu o jogador Moisés. E em troca recebe Juninho, pernambucano. Capixaba, sempre troca. Tem o Juninho Paulista também, com esses rolos agora da CBF, né? É uns 3 estados para baixo. E aí recebeu o Juninho Capixaba, exatamente, que tinha feito alguns gols aí. Isso é como grande promessa na lateral esquerda do Grêmio, já com 23 anos. E mais, em troca do seu Moisés, o Bahia aceitou Zeca, outro lateral esquerdo. Então 2, Zeca e Juninho Paulista. Capixaba. Capixaba. É tudo no Sudeste. Esse Juninho aí, que é o goleadorzinho do Grêmio. E aí, em troca do Moisés, vai Moisés. Roger, que é o lateral esquerdo, que viu ele jogar. E mais ainda, as informações que tínhamos lá na Rádio Grenal é de que a torcida e vários ouvintes também não... Bem que chacota o jogador Moisés, assim como foi o Rodinei, que seria um outro papo. Então, assim, até dá para se dar um tempo. Moisés, eu acho que é um jogador vigoroso, jogou bem, acho, lá contra a Laú, se lesionou no Grenal. E eu disse ainda no início do ano, no verão, o Wendel vai ficar, o Wendel vai jogar. Tem uma frase do Cláudio Cabral, saudoso Cláudio Cabral, tá no time, vai acabar jogando. Tá aí. Se tá no grupo, o provavelmente ruim não nunca. O Wendel vai jogar para desgosto da torcida do Colorado. Né? Sobre essa questão do ser chacota lá na Bahia, eu vou tentar dar um alento para a torcida colorado. Lomba também era chacota e aqui é exaltado. É que existem uma série de fatores extra-campo, muitas vezes, que contribuem ou não para o atleta ser mais ou menos aceito, estar melhor ou pior adaptado no time, no clube, na cidade. E, né, então, alguns se
acabam se perdendo ou se adaptando melhor na cidade, a família se adapta, os filhos se adaptam no colégio, se adaptam no bairro, no prédio. Existe uma série de outros fatores que a gente muitas vezes desconhece, né? E acabam contribuindo de uma forma melhor ou pior para essa adaptação e para o desempenho como consequência. Então, muitas vezes a gente só enxerga o jogador dentro de campo. O Zeca, infelizmente, teve uma passagem que nos frustrou, porque ele vinha de um desempenho... Se esperava muito. Se esperava muito. Também foi seleção olímpica. Foi seleção olímpica e vinha super bem. Campeã. E a gente imaginava que, bom, primeiro era na lateral direita, depois na lateral esquerda, e agora vai, e é o pé trocado, e acabou não acontecendo. E ficou, e acabou nos deixando uma imagem, ele... saindo de uma festa, sendo carregado, o que nos causou uma extrema decepção, uma decepção muito grande. E, enfim, que tenha um êxito na carreira, mas não no Inter, porque infelizmente a gente acabou tendo que dispensá-lo e que, enfim, que seja feliz, mas não no Inter, né? É isso, acaba acontecendo, acabou sendo, talvez encontrando o prazer, a alegria fora de campo. Aquele vídeo do Oktober deu pra ver como é que era o extracampo. É isso que acontece. Assim como no caso do André, se ouvissem a tal da vizinha também iam saber que não ia dar resultado. Não era só uma, né? Não era só uma. Mas aqui, ó, tem um momento raro agora acontecendo na nossa live do Facebook. O Adair Vasconcelos Miller, que é nosso espectador e participa todos os dias, ele tá concordando comigo na questão do capixaba. Ele sempre discorda. Se eu falo que o André é ruim, ele fala que é bom só pra discordar de mim. Agora ele tá concordando comigo, então. Que momento, então. A questão do Juninho Capixaba, ele tinha marcado... Eu trazia esse número com frequência. Ele marcou contra o Sport, contra o Vitória, contra o Novo Hamburgo e mais um jogo do Gauchão. E chamava de lateral artilheiro. Ele fez contra o Aimoré também. Que foram e contra o Aimoré, foram esses 5 gols que ele marcou. Mas se ele continuasse aquela sequência de gols, ele ia passar o André na tabela de artilheiros. Mas se ele continuasse com aquela sequência de gols, só se jogasse a Série B. Ele passou o D'Alessandro, né? O D'Alessandro fez um gol na temporada. Olha, eu acho que ele pode ter feito mais gols ou no Gauchão ou no Brasileiro do que o André. Tem que olhar os números aí, hein? Não sei não. Aliás, o Diego Souza já tem 3 gols. Se ele fizer mais um, ele iguala o 2018 do André. E se ele fizer mais 4 gols, ele iguala o 2019 do André. O Diego Souza, que acabou de chegar. Só pra gente saber o quão mal servidos a gente estávamos todos, nós, gremistas, né? Na posição. Falando, já que o Maier tocou no assunto Grêmio e tal, eu quero puxar pro clássico do final de semana. Eu não vou ficar no muro. Eu acho que o Inter fez certo em colocar os titulares. Mas tem muita gente que defende que não deveria ter colocado titulares, porque expôs o grupo titular, porque desgastou os atletas. Você concordou com esse pensamento de tentar botar os titulares, tentar matar logo no primeiro turno, Ordoc? Eu confio na decisão do departamento de futebol, Maurício. Eu não tenho dúvidas que a escolha do treinador, a escolha do vice-presidente de futebol é a melhor. Se eu não posso avaliar a decisão unicamente pelo resultado, né? Talvez o primeiro tempo não tenha sido aquilo que se esperou, que se imaginava. O segundo tempo com um jogador a menos praticamente... Te surpreendeu o Grêmio dar tanto a bola pro Inter no Granal? Que foi a estratégia do Renato, deixar o Inter tentar Talvez criar. O Inter tenha conseguido, né? Conquistado isso e o gol com um jogador a menos, ainda que com um jogador a menos, o gol só aconteceu no final da partida, né? Quando todo mundo já imaginava que o que aconteceria eram os pênaltis, né? Quando inclusive todo mundo se preparava para um final quase que dramático nos pênaltis, né? Então me parece que o segundo tempo o que aconteceu foi uma partida muito parelha em relação àquilo que se imaginava com um jogador a menos, né? O Grêmio é uma equipe já afirmada, jogando junto aí no mesmo sistema de jogo, da mesma forma de jogar há tanto tempo, há 4 anos. Quer dizer, o Inter mudando a maneira de jogar, se acostumando a jogar de uma proposta totalmente nova, totalmente diferente. Então eu acho que não pode ser avaliado unicamente pelo resultado. Essa é a minha impressão. Aqui tem algumas participações já dos telespectadores. O Rubem do Maitá tá dizendo que no meio tem que escolher um Musto ou Lindoso e colocar o Praxedes para fechar o time ali, para completar os 11.
O Leonardo de Viamão. Boa noite, Maurício. Leonardo de Viamão. Vocês acham que o Lindoso merece ser titular? Então, já que o pessoal está perguntando, vocês acham que está correto esse sistema, que o Lindoso está bem posicionado, que há um entrosamento já com o Musto, que está funcionando essa estratégia? Mais do que isso, vocês acham que essa é uma estratégia do Cudê ou é uma estratégia emergencial pelos jogos que estão acontecendo nesse momento decisivos? Ítalo. Eu acho que o Lindoso tem que sair. Tem que sair, o técnico, o Cudê tem que manter o Musto. A ideia é maravilhosa, uma ideia inovadora. Aí o técnico Odair, com os resultados pífios. Mas o Odair Pífio foi terceiro do brasileiro. Não, agora. Mas o sistema isso aí não tem explicação. Como é que o Internacional chegou nesses resultados. Mas quando precisou de fato, conseguiu, através da Copa do Brasil, não rendeu contra o Atlético do Paraná. Terceiro. Não ganhou nada, né? O Odair não ganhou nada. E agora já foi finalista da Copa do Brasil no passado. Faltou o do Alessandro, que tu criticou. Mas ganhou alguma coisa. Perdeu, não está na final do Campeonato Carioca. Aí vão dizer que o Flamengo está. De novo perdeu para o Flamengo. E não está. Sequer passou da primeira etapa do Sul-Americano. Mas não é esse o papo. O papo é... Mas o que o REC tem de defensor do Odair, tu tem de crítico do Odair. Eu não gosto do técnico Odair. Se vocês gostam, se a torcida do Colorado gosta, aprovou, por que não deixaram ele aí? Foi eliminado ontem, né, pelo Fluminense. Foi eliminado na primeira fase. União La Calera. Na primeira fase. Então, assim, Musto tem que ficar, esse sim tem que dar um tempo para esse sistema de jogo. Acho que as peças ele vai treinar. Agora, o Lindoso no meio de campo conduzindo e a torcida já querendo colocar Lindoso no lugar do Musto não dá certo. Acho que o problema do Internacional, um deles saiu, casualmente, seria o Patrick. Acho que tem que entrar imediatamente Marcos Guilherme. Aliás, desde que ele chegou aqui, eu exaltei Marcos Guilherme, exaltei sozinho, compararam com o Wellington Silva, lá no Dupla em Debate, lá o Benhor Marchiori, o Pato, eles só estão se enganando, não conhecem o jogador. Sim. O Wellington, o Marcos Guilherme, eu vi jogar no Atlético do Paraná vários jogos, um grande jogador. É bom jogador. Esse tem que entrar. Acho que antes até do Bosquilha ele tem que entrar. E o problema do Internacional, na minha opinião, e muita gente vai ficar chateado, eu já externei isso, é o Edenilson Seleção. Quando tiver o Edenilson Seleção, o Inter não levanta. Eu acho que o Edenilson está na função errada nesse esquema do bom. A gente está discutindo de novo posição e função. Está se olhando o nome da posição e não está se observando a função que o atleta está desempenhando em campo, e a entrevista do Lindoso, não sei se foi essa semana ou semana passada, esclareceu isso. O Lindoso falou que ele está fazendo nesse time do Cudê uma função muito parecida com a que ele fazia no passado. É isso. Que a função que ele tem ali mesmo nesse espelhamento com o Musto é a mesma função do ano passado. Que as pessoas podem estar com má vontade na interpretação. Eu vou ser sincero. Eu acho que esse não é o time do Cudê. Que esse é o time emergencial para não tomar sufoco na implantação desse novo sistema dele. Com certeza. Eu acho que ele em respeito, ele manteve todas as peças do ano passado. Todas. Denilson, Patrick, D'Alessandro, Guerreiro. Tem alguns que não dá nem para se mexer. Lindoso. Quem acabou saindo foi o Nico e entrou o Musto. E trocou o Moledo já. Então, assim, ele vai trocar mais gente aí. Bosquilha já é titular. Né? Então será ele vai trazer o Marcos Guilherme. Ou ele entrou pela lesão do Patrick? Bosquilha? Nesse momento ele entrou pela lesão do Patrick. Mas ali na frente ele vai mexer. Então, assim, em respeito... Como chega um estrangeiro, chega uma pessoa de fora, já vai mexer direto em todo o time? Não. Ele vai com calma, ele vai deixar jogar, ele vai dar uma chance a esses jogadores. Está dando essa chance. Sim. Vamos ver hoje, vamos ver o jogo da volta. No Grenal já não deu. Ele vai botar o time dele, que não é esse, concordo contigo, Maurício. Mas acho que não. É que esse início de temporada ninguém tem um time amarradinho em todas as posições. Talvez o Flamengo tenha, né? Porque foi muito vencedor no ano passado e trocou só o Pablo Marinho. Mas o Flamengo tem o técnico do ano passado, e o Grêmio tem o técnico do ano passado. O Inter tem um técnico novo. Mas veja, mesmo o Grêmio que tem o Renato, o Grêmio tá mudando. O Grêmio também não tem os 11 ainda. Mas os dois treinadores ficaram o ano inteiro passado inteiro. O Cudê tá mês. O Jesus começou no meio do ano passado. Começou o ano passado o Abelão. Então, em agosto. 6 meses e super campeão. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, então, enquanto vocês estão debatendo aqui, o Renato está aqui desde 2016 e não tem os 11 do Grêmio ainda. Né? Eu tenho uma ideia na minha cabeça, por exemplo. Na minha cabeça, o GPR voltou a treinar hoje. Inclusive é uma notícia que
me anima muito e acho que a maioria da torcida do Grêmio também. Na minha cabeça, a hora que esse jogador tiver 100%, fisicamente ele é titular do Grêmio. Porque o Grêmio precisa de um jogador daquela categoria ali, né, mais cerebral, enfim. Mas e a cabeça dele pra ser 100%? Tá boa? Eu não sou pai dele, né, cara? Enfim, eu quero ele rendendo dentro de campo, cara. O Grêmio chegou a divulgar nota dando um puxão de orelha nele, né? Mas o Renato em entrevista também. Mas veja, olha só, isso a gente pode discutir num bloco inteiro do programa, até se o comportamento dele é adequado, se ele é mal criado, se ele não é e tal. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, ó, se ele tiver 100% fisicamente, né, tiver concentrado no que ele precisa fazer dentro de campo, nos 90 minutos, tiver treinando bem, rendendo bem e entregando um bom futebol dentro de campo, ele é titular da posição e não tem jogador no plantel do Grêmio que tome a posição dele para mim. O Thiago Neves está demonstrando que, bom, tem talento, enfim, tem bola, mas é um jogador que vai demorar um pouquinho também para... Thiago Neves quase comprometeu no Grenal. Quando ele entra na vaga do Maicon. Claro. Entrou mal. Tem gente, eu não vou mandar recado para ninguém, né? Mas quem está assistindo sabe, que acha que é porque o Maicon saiu. Eu digo que não, porque o Maicon sai sempre, né? E nem sempre o Grêmio cai de rendimento, né? Pode olhar, isso é estatístico, né? O problema... Jogo de maior intensidade, o Maicon sai ou no intervalo, ou no início do segundo tempo, ou nem entra em campo, ou às vezes até no final do primeiro tempo. Então não é essa a questão da queda de rendimento. Tu tem razão, a queda de rendimento do meio-campo do Grêmio é a entrada do Thiago Neves, que é um jogador que não está nem na metade da forma física ainda. O problema da troca do Grêmio no segundo tempo, eu já disse isso aqui no Cadeira Cativa e repito pra gente poder debater. Sim. Quem definiu a escalação do Grêmio no segundo tempo e o domínio do Internacional foram as tarjetas amarelas do Jean-Pierre. O Renato estava com medo, para não usar um termo mais correto, mais coloquial, de que o Jean-Pierre compensasse. Claro, eu tava com medo. Ele ficou borrado quando viu o lance do Maicon, porque ele sabe que era um lance passível de vermelho. Tem árbitro que dá vermelho, tem árbitro que não dá. Eu tenho certeza. O Grêmio é que sempre pedia árbitro de fora no Grenal, porque dizia que a arbitragem gaúcha era tudo coisa do noveleto. Eu tenho certeza que se fosse um árbitro de fora, expulsava. O Rafael Klaus, por exemplo. O Klaus expulsava, o Delson Freitas expulsava. Aquele outro que é mais espalhafatoso, como é o nome dele, aquele altão, aquele. Mas a imagem é feia, né? A imagem é feia. Não, a imagem é feia, mas o Pitana não daria, por exemplo. O Pitana daria amarelo, né? Pitana talvez desse amarelo. Futebol sul-americano, aí Comebol daria um amarelo. Mas Ricardo Marques Ribeiro, esse mesmo. Esse aí chegava direto, assim. O Luiz Flávio ia expulsar. Tem razão. Trace, enfim, vários. Sim, mas antes Rodolfo desse lance, Marques, talvez ele pensasse em tirar o Matheus Henrique, porque o Matheus Henrique também tinha amarelo. Mas eu jamais faria isso, né? Que daí sim o Grêmio perderia o giro do meio campo, né? Porque aqui, as trocas do Renato. O Maicon toma o cartão, tem a paralisação ali por conta e até pela revisão do VAR. Porque eu acredito que aquele lance foi revisado. É uma pena que a Federação Gaúcha não divulgou os áudios como faz a Comebol. Mas também porque o protocolo nacional não envolve essa divulgação de áudio. Mas eu tenho convicção de que o árbitro de vídeo falou com o Jean-Pierre naquele lance. E que o Jean-Pierre disse, eu vi no campo e é lance para amarelo. Eu tenho certeza, porque é o estilo do árbitro gaúcho. O Jean-Pierre já passou por isso. O Daronco já tomou atitude assim e errou quando tomou essa atitude. Mas enfim, se o árbitro viu em campo, ele tomou a decisão em campo e a imagem, entenderam os árbitros de vídeo, não era suficiente para bancar que tinha que ser feita a revisão pelo vermelho. Se fosse tão escandaloso também, o Internacional teria feito uma gritaria maior em campo e não fez, né? Mas fizeram a gritaria mostrando a coxa do Guerreiro. Não, tudo bem, enfim, mas não foi aquele lance que, enfim, que causou um estardalhaço dentro de campo, né? E o D'Alessandro estava em campo, por exemplo, né? Mas enfim, tá bem, é discutível e teria árbitro que daria amarelo. O Milton Machado, de sacanagem aqui no meu ouvido, tá dizendo Bernardoni expulsava na hora. Não, o Bernardoni não precisava, era só começar a rolar o cara fardou a camisa do Grêmio, ele expulsa, né? Mas aqui, o Renato tira o Maicon na primeira saída de bola depois desse cartão amarelo. Mais pra frente, ali pelos 25 do segundo tempo, o Lucas Silva toma o amarelo. No lance seguinte, entra o PP na vaga dele. Isso. E com essas duas trocas, o Grêmio ficou com Matheus Henrique de primeiro volante, Thiago Neves de segundo volante e o Alisson ajudando na recomposição. Por isso que o Inter ganhou o meio campo e estava dominando as ações. Claro, o Grêmio estava com um volante só e ainda um volante que não é volante. Mais do que não isso. Não é primeiro volante. Quando entra o PP, o Renato bota o PP na esquerda, o Diego Souza mais à frente, o Everton chegando por trás junto com o Thiago Neves, mas dividindo ali aquela função, incomodando a zaga.
e lá no lado direito o Alisson. O Renato tentou empurrar os 4 à frente para não ter sobra no Inter, só que o Inter seguiu o estilo de jogo. Tem um outro e detalhe ganhou também, o meio campo. tem outro detalhe também que pouca gente prestou atenção. Isso que tu observa em relação ao Thiago Neves está corretíssimo, né? De fato, um jogador que não conseguiu prender a bola e manter o Grêmio com as iniciativas no meio campo. Foi a finalização, acho que do D'Alessandro, não foi? Que o D'Alessandro chutou de fora da área, que o Thiago Neves deixou uma avenida entre a marcação, entre a posição dele e os dois volantes. Não, dava para ver que estava desencaixado ali. Ele não está encaixado ainda, né? Mas enfim, mas eu também não digo isso achando que ele não possa estabelecer bom rendimento também. Enfim, é um jogador que tem talento. Mas tem outro fator também que é o seguinte, que é a queda de produção do Alisson, que na minha opinião não jogou nada, né? Jogou assim, nota 5 no primeiro tempo e nota 2 no segundo tempo, né? Rendeu muito pouco. É que o Alisson no segundo tempo, o Renato quis espetar ele para tentar acabar com a sobra do Inter, né? Pois é, mas não funcionou, né? Nada funcionou, né, nos pés dele. O jogador parecia que estava queimando a bola no pé. Eu vejo muitos torcedores do Grêmio, até comentaristas, enfim, avalizarem que Alisson é um dos poucos que ele não mexe no time. Mas é um jogador de confiança. Um dos poucos que ele não vai mexer, e aí vai se acumular, né? Quando voltar o Jean-Pierre, quando o Thiago Neves estiver pronto, Matheus Henrique, Lucas Silva, e aí? Ele não vai tirar o Alisson daí, mesmo assim. Mas nenhum desses faz a tal da função do Alisson, que era a tal da função é um dos do mais Ramiro. titulares, é isso que... Né? Não pode não ter jogado tão bem assim o Grenal. Eu já acho que o Lucas Silva não vinha bem, e no Grenal jogou bem. O Lucas Silva foi meio que fixado de primeiro volante, né? E foi bem. Foi bem. Agora, na questão do Bruno Fux, se ele servia para marcação, no gol do Grêmio, o gol foi pelo lado esquerdo, né? Mas ele puxou. Eu sei que ele puxou. Ele puxou lá. Ele abriu, na verdade, ele não estava marcando ninguém. Não, ele não estava. Mas ele foi lá, ele a puxou foto lá. divulgada, ele está observando o voo do Diego Souza. Ele estava no meio do caminho. Dele. Não, é que ele estava voltando, porque ele tinha ido lá. Tá, mas ele perdeu então. Não, mas é que eu entendo que tinha que ter vindo fazer a cobertura dele. A explicação do Kudê é que, e é uma explicação correta, Eu acho que não foi falha o dele. Diego Souza, ele pulou para cabecear, foi entre o Cuesta e o Moisés. E o Moisés que estava na marcação do Diego Souza, que era um erro, porque o Moisés estava descontado. O Moisés nitidamente não conseguia caminhar em campo. Perfeito. Sim. Então, esse foi um erro de posicionamento. O que eu digo que o Bruno Fux errou no gol é porque quando a bola vai para a linha de fundo para o cruzamento do Everton, o lateral estava encostando e o Bruno ficou na metade do caminho. O Bruno não sabia se ficava na área ou se ia para tentar fechar o Everton. Ficou na cobertura. E mais, no gol anulado, no primeiro gol, se o VAR não anula, o árbitro Jean-Pierre tinha dormido naquela. E o Bandeira também. O VAR que avisou que havia impedimento. E aí segue o mesmo. O Bruno Fux é mais alto que o Musto. Eu gosto muito do jogador Musto, vou deixar bem claro isso. Eu sou um dos fãs do volante Musto. Mais fã do Musto ou do Vela? Não, aí é impossível, né? Porque aí Carlos Vela, 36 jogos, 38 gols. Não há como buscar um centroavante desse, a não ser o Rala agora com 29 jogos e 39 gols, né? Com 19 anos, ele correu 6 segundos e 40 centésimos, 60 metros. Então 60 metros desse Rala, mudando um pouco de assunto, do Borussia Dortmund, que fez os 2 gols ontem. Que golaço, né? Em 60 metros ele fez em 6 segundos e 5. Ele correu no estilo Bolt. Não, a medida é de corrida indoor. É de atleta indoor. Velocista. Com todo aquele tamanho, que ele tem 1,90 m. Então, essa é uma grande promessa com 19 anos, nem dá pra falar nesse Rala. Se vai ser isso tudo, já está sendo, já é uma realidade. Então, no gol que não foi anulado pelo Jean-Pierre, que eu achei que foi uma arbitragem regular para ruim. Eu também. Porque no gol do Grêmio, no lance de ataque do Internacional, a bola bate no Caio Henrique e sai. Seria escanteio para o Internacional e ele dá tiro de meta. E o VAR não tem a competência de corrigir. Não, o VAR não pode corrigir. Não, né? Não tem a competência, mas não está na jurisdição, não está na competência dele. É isso. Escanteio, foi bem claro atrás do gol, bateu no Caio Henrique e a bola saiu escanteio. Ele dá tiro de meta, não que isso derivou do gol, mas tiro de meta, pá, gol. E tem mais, né, o seu Kudê, seu técnico Eduardo Kudê, que eu gosto. O Tchatcho Kudê.
Com 90 minutos de jogo, 0-0, Grenal, terminou o jogo, né? Por favor. Ainda mais com um a menos, né? Terminou o jogo, volta tudo, encerra, volta Bruno Fugos, volta Cuesta, mas só para concluir. Tu acha que ele errou então em botar o guri, o Zé Gabriel, que ele colocou ali? Não, acho que até para segurar. O Zé Gabriel é um bom jogador. Eu vi jogar lá em Erechim contra o Ipiranga, é bom jogador o Zé Gabriel. Mas no gol do que ele não anulou, o Bruno Fugos marcava Diego Souza no gol que foi anulado. A mesma coisa que o Diego Souza fez com o Musto. Ele driblou no corpo, ele ganhou a frente do Bruno Fugos. Erro do Bruno Fugos. São essas coisas que a gente tem observado, discutido, mastigado, para ver o porquê do interesse do técnico Kudê intensivamente sobre o Bruno Fugos. Vamos ver. Acho que joga hoje o Bruno Fugos. Mais um teste aí perigoso para o Internacional. Por quê? Porque Quinones, zagueiro da equipe do Tolima, tem 1,98 m. Fez o gol sábado à noite contra o Rio Negro no Campeonato Colombiano. Tolima, que é campeão colombiano em 2018, um ano atrás. E terceiro no ano passado, né? Terceiro no ano passado, nunca perdeu em casa e responsável direto pela vergonha do seu Ronaldo Nazário, que se aposentou depois da derrota e da desclassificação do Corinthians para o Tolima em 2011. Mas esse cenário, então, todo que o Ítalo Gal explicou, isso justifica por que o Ordoc não tirou 10 mil do bolso para ir para Ibagué, então. Mas é que é uma logística enlouquecida, né? Eu estava escutando no rádio, né? O Internacional não consegue pegar voo de Bogotá para Ibagué, porque não, o aeroporto é um aeroporto pequeno, não sei o quê. Aí tem 4 horas de mas são 200 quilômetros só, parece, terrestre. Não, mas são 4 horas. 4 horas é mais. Ah, mas são 200 quilômetros, mas dá 4 são 200 horas. quilômetros, certo, mas a dificuldade. É Deve ter uma estrada região, sinuosa. Uma estrada sinuosa e ruim. montanha no meio. O D'Alessandro falou ontem que um monte de atleta passou mal, inclusive. Sinuosa e ruim. Eu conversei bastante com pessoas que viajaram, que estavam... Grêmio teve descida, né? Descida, em curva e estrada ruim, condições ruins da estrada. Tipo de coisa que é só a Comebol, né? Pra expor se fosse avião de carreira, são condições ruins também e teria um tempo de espera dentro do aeroporto, então se optou por dormir na cidade e pegar enfim, se alugou um ônibus e para aviões que se alugam, né, para alocar um avião para um voo fretado, o aeroporto não comporta. Olha só. Então, por isso, ninguém freta voos até essa cidade. Todo mundo. Eu não cheguei a ver o Tolima jogar. Eu acho que isso aí é estratégia já dos caras. Vamos deixar a estrada ruim. Não vamos ampliar o aeroporto para terem dificuldade. Mas deve ser dito também que o Inter foi muito bem recebido ontem. Tem aquele jantar de confraternização na véspera. A nossa delegação foi recebida por representantes da cidade. Ibagué é a capital nacional da música, então eles mandaram, teve música, entregaram a chave da cidade para o Inter. Eles foram bem calorosos nessa recepção. Foram bem um povo muito caloroso, afetivos. Colômbia é legal, né? Hoje nós recebemos fotos ali da delegação, enfim. Foram carinhosos. O zagueiro da Laú, Carrasco, tem 1,76 m de altura. Mas da Laú, o medo era do La Rive, que antes de enfrentar o Inter marcou 4 gols. E o zagueiro do Tolima tem 1,98 m. Eu não vi o Tolima jogar, mas quem viu, Thiago Rocha, lá da Rádio Grenal, que assistiu os 2 jogos de Diogo Rossi também. O jogo com o Macará foi um horror. Eu tentei assistir, mas foi um horror. Disseram que o Tolima é pior do que o Laú. Então, já é uma esperança um pouco melhor. Tu apavorou o Flávio Ordoc. Agora todos esses dados. Agora tu diz que é pior que a Laú. Fiz toda a argumentação contrária. Agora estou dando uma... uma luz. É um jogo difícil. Os brasileiros nunca, como já se falou... São dados, né? Todo respeito ao Tolima, ao contrário do que se falou e do que foi veiculado, não é um time lixo, não é um time onde o salário é pago com um cachorro-quente, com uma Coca-Cola, muito pelo contrário. A gente repudia esse tipo de fala, a gente não concorda com isso. Pro vestiário, sim. A gente não concorda com isso. O povo gosta de inflar o vestiário dos outros. Um povo trabalhador, a gente sabe que todo mundo trabalha bastante, que o salário de todo mundo é de uma forma honesta, que
que se E nem tem recebe, cachorro que quente se do Rosário lá trabalha. também, né? Vamos deixar Então, bem claro que o cara não faz não pra ganhar uns reflete, kits, né? não reflete a opinião do clube e muito pelo contrário, a gente entende que está, e todo o respeito à equipe do Tolima, porque são trabalhadores como a equipe do Inter, querem dar o seu melhor, e o propósito do Inter é ao contrário disso, né? O propósito do Inter é fazer o seu melhor e ganhar dentro de campo para trazer o melhor resultado, enfim, para resolver, para decidir aqui dentro do Beira-Rio com o apoio da torcida. E hoje, claro, o propósito hoje é ganhar e fazer um bom resultado. E a Libertadores às vezes produzem umas zebras assim que pega todo mundo, né, de surpresa, né? Vamos lembrar que em 2014 o São Lourenço ganhou, mas o São Lourenço não é uma zebra, porque era um grande que ainda não havia ganho, mas ele enfrentou na final nacional, não o de Montevideo, que tem camisa, o do Paraguai, né? Chegou na final. Quando o Atlético Nacional ganhou, ele derrotou na final o Independiente del Valle, né? Do Equador, quer dizer, Uma baita final. Futebol do Equador já é uma praça menor, assim, né? De joga menor hoje tradição. contra o Flamengo. Que tem um título lá, que é o da LDU de Quito, em 2008, contra o Fluminense nos pênaltis, né? Que ninguém sabe bem explicar como é que Independiente deu. del Valle seria a quarta ou quinta força do futebol equatoriano. Chegou na final da Libertadores. Classificou o Corinthians. O Once Caldas, né? Aquela vez que eliminou o São Paulo, né? No outro ano o São Paulo ganhou. Né? Mas ele em 2004 ele ganhou uma Libertadores e derrubou um monte de gigante no meio do caminho, foi indo e ganhou, um colombiano. Vai embalando. Não é bem assim, né? E o campeonato colombiano não é um campeonato tão pobre assim, por isso que essa fala, enfim, não faz nenhum sentido nem do ponto de vista de números mesmo, né? O próprio time que o Grêmio ganhou, a Libertadores, o Lanús, né? O Lanús praticamente é um time fraco, né? Sim, mas aí que tá, ele não é um peso pesado, mas aquele time do Lanús era um bom time, né? Era um time que há pouco tempo tinha sido campeão argentino, que há 4 anos antes tinha sido campeão da Sul-Americana, né? Eu até indiquei era uma força que vinha crescendo. Camisa 10 dele, principalmente pro Internacional, aí, Marcelino Moreno, baita jogador. Daquele Lanús de 2017, o treinador 25 anos, camisa 10. Não é o do Cruzeiro, né? Não, Marcelino Moreno, Marcelo Moreno. Tô brincando. Que jogador, 25 anos. Eu indiquei o Carlos Vela pro presidente Marcelo Medeiros. No programa na Rádio Grenal, ele conhecia o Carlos Vela, jogava no LA Futebol Clube. O Carlos Vela é meu ídolo. Eu tenho divulgado isso. Joga no Los Angeles. Não é no Lakers, é no Futebol Clube. Galaxy. Não, Los Angeles Futebol Clube, não é no... LAFC. Sim, não, é no Los Angeles Galaxy. Claro, eu falei Los Angeles Lakers, que é o basquete, sabe? Sim. E aí, ele é mexicano, tem 30 anos, jogou seleção mexicana, ele jogou no Arsenal, no West Bromwich, mas optou pelos dólares, não pela carreira, e acabou indo pro LA. Aliás, perderam ontem pro León e descobriram lá, e eu tive que dizer, não ia contar 2-0 no jogo de ida da CONCACAF. Tá, mas já atualizou assim, os números do Vela ali, porque era tem que atualizar, parece que já tá em 48 gols em 40 jogos. Mas se o Rec tivesse aqui, ele ia dizer que o Vela é um jogador que joga aceso, né? Não, meu face é brincadeira, os caras aí diria que é um iluminado. Que é um iluminado. O Pato pede a palavra, aí você fala que 36 jogos, 38 gols, só o que ele diz aí. E outra que o Rec diria que Carlos é um Alberto dá uma Vela ignição, Garrido. né? Ele dá uma ignição, né? Tem uma faísca. Agora eu parei. Carlos Vou tomar Alberto uma água. Vela Garrido, Emocionei. segundo o Gol, que é um site de estatísticas. O Gol. Em 2019 ele teve esses números que trouxe o Ítalo Gal. 36 jogos, 38 gols. Imagina. Em 2018 ele marcou 14 gols em 29 jogos. Também não é um número ruim. Tá bom, metade. Também na temporada 17-18 ele jogou na Real Sociedade, 17 jogos e marcou um gol. É que lá ele tinha Era a concorrência reserva, do... Reserva, sabe de quem? Do William José. Ele devia ser reserva do William José. Temporada 16-17, 39 jogos, 10 gols. Tá bom. Tá melhorando. Pô, um a cada 4? Esse ano anterior que tu falou aí, já ele andou meio André Balada. Não, ele jogou 17 jogos, marcou um gol e foi embora para os Estados Unidos. Aí foi meio momento André Balada. Vamos parar o Carlos Vela com o André Balada. Temporada 13-14, 52 jogos, 21 gols. Olha aí, metade sempre, no mínimo. No ano passado ele passou. Quem é que fez 38 gols em 36 jogos? Me diz uma pessoa, centroavante que fez isso. Talvez o Gabigol tenha feito, né? Talvez, não tem nem os números. Vamos olhar os números do Gabigol. Uma informação, O Vela, então, temporada 15-16, 36 jogos, 5 gols. Tá. Sim, daqui a pouco vai pro berçário dele.
Pô, mas tem que pegar, né? Vê no Arsenal quantos gols ele fez no Arsenal. Vou pegar aqui, vamos lá. Deixa eu atualizar No aqui. Arsenal parece que ele fez 11. Ou 5. No Arsenal, ele jogou na temporada 2010-2011, 13 jogos, 3 gols. Aí não foi bem. Na temporada 2009-2010, 20 jogos, 2 gols. Temporada 2008-2009, 29 jogos, 6 gols. Então 6, tá bem. 9, deu 11 gols aqui. E tu sabia que ele foi pretendido pelo Barcelona agora em dezembro? Vou te mandar o site. Barcelona de Guayaquil. Não, o Barcelona da Espanha, quando o Suárez estava com a lesão, mesmo com 30 anos, tem vários sites aí. Vela pretendido pelo Barcelona de Madrid, de Barcelona. Barcelona. De Barcelona. Agora, mesmo. Dezembro. Da 2019. Catalunha. Os números do Gabigol ano passado: 43, 59 jogos, 43 gols. Tá atrás. Perdeu pro Vela. O Perdeu Velinha pro Vela. Deu pro Vela. O Vela é um foguete. Mas o Vela, bom, tava jogando nos Estados Unidos, né? Sim. Agora eu vou te dar vai dizer que nem o Acho que nos, Marcelo Mendes. nos Estados Unidos o Flávio Ordoc marcava 38 gols em 36 jogos. Como assim? Marcava mas em tem um- várias ligas, né? Sim, marcava nos Estados Unidos, na Indian Super League, Não é na assim. Austrália. Mas a Major League Soccer não é tão morta assim, bom. O Grêmio Foi andava... Vela do Barcelona. O Grêmio andava querendo o Pete Martínez. O Barcelona que tá lá, queria né? contratar ele. Pete Martins tá na Major League Soccer também, né? Não, mas vamos analisar a Major League Soccer, é brincadeira. Não, pois é isso que eu tô dizendo. Olha aqui, ó, eu tenho que Tem liberar. jogador bom lá. Eu tenho que liberar o Flávio Ordoc, quero saber teu palpite pra hoje. Ó. Atenção. Cuidado, hein? Vamos ver. Porque são 2 tabus que o Inter tem que quebrar. É o de nenhum brasileiro marca gol lá e nenhum brasileiro ganha. Vamos ver qual que é o tabu que o O Ordoc último aposta. ídolo se aposentou depois da desclassificação, que foi o Ronaldo Mas tu já Nazário. quer aposentar o Não. Alessandro? Só mais um detalhe. Tu narrou Não, o jogo lá, o eu- lance de craque do Alessandro. Ele tá de mal contigo, hein? Tô bem com o Alessandro. Marcar gols é muito importante, né, Maurício? Eu acredito que o Inter marca gols. Boa. E obviamente que eu confio na vitória do Colorado hoje. Então, eu acho que são 2 tabus que o Inter tem condições de quebrar hoje. Eu acho que até um 2-1 contra é bom resultado. Marca o gol fora de casa. Eu acredito que o Inter marca gols e torço pela vitória do Inter. Tu acha que tá todo mundo 100% para enfrentar o jogo ou alguém pode estar sentindo pelo desgaste do Grenal? Eu não conversei do aspecto físico com ninguém que esteja lá. Eu tenho acompanhado pela mídia as informações. Torço que todo mundo esteja bem. Valeu, obrigado Ordoc. Depois do intervalo a gente volta com o Alexandre Maier e o Ítalo Gal, o Demolidor. O pessoal tá perguntando de onde é o apelido, mano. Vamos pular essa parte, já voltamos. Um abraço. 8h05, de volta com o nosso Cadeira Cativa. O Bruno Soares falou, inclusive, aqui na caixa de som pro Ítalo Gal, que a Yasmin tava perguntando do Vela, que ele já falou do Vela hoje, né? Yasmin, né? É. Depois eu vou falar com o Bruno Soares, amanhã de manhã. Vou Vai perguntar se tá tudo bem em casa, como diria o Rec, né? Vou botar ele no mural, como eu ponho a gurizada que me. Vai, ele dá cada uma. Ih, cuidado aí, o Esse Demolidor Bruno vai é- pra cima de ti, hein? Ele é ó. craque, mas ele. É abusado, Ele tem um né? espírito. É, e tu acha que ele vai... eu vou citar a pessoa que é ligada ao samba, enfim, não vou dar o nome, mas uma pessoa do jornalismo esportivo que é muito ligada ao samba. Ih, entregou já. Ah, já sei quem é. Então, ele dizia nos corredores da Rádio Guaíba que existiam 2 escolas de samba que podiam sair a partir das emissoras, que eram a Unidos dos Mau Caráter e dos Sem Caráter. Mas depois o Ítalo Gal pensa em qual das 2 escolas que vai sair o nosso Bruno Soares, porque agora... o pessoal tá falando, o Milton Machado, que também acompanha o programa direto, tá dizendo que o forte do Ítalo Gal não é o samba, é o reggae. Ele deu até aula no rádio de como é que dança o reggae. Variedade. Que categoria, hein? Não, o pessoal veio armado pra cima de ti hoje, Ítalo Gal. Não, Aqui, ó, hoje- Carlos de Porto Alegre. Só trairagem. Maurício, por favor, lê o meu Carlos, recado que e não tal. é o Vela. Gostaria de escalar o time do Grêmio como o único clube do Brasil que pode enfrentar o Flamengo, diz ele. Será o seguinte: Vanderlei, Vitor Ferraz, Jeromel, Cânimo e Cortez. Não botou o Caio Henrique. Aí já começamos mal. Maicon, Matheus Henrique, Jean-Pierre, Alisson, Diego Costa, ele botou aqui, mas é o Diego Souza e Everton. Esse time não encara, viu, Carlos? Ninguém marca nesse time pra encarar o Flamengo. É que assim, ó, primeiro, nós estamos em fevereiro, tá? E também a gente não pode pensar 2020 só com a cabeça do que a gente viu em 2019. Tem uma dinâmica aí, enfim, né? As peças estão se mexendo. O Grêmio trouxe outros jogadores, mandou outros jogadores embora. Enfim, eu tenho
uma esperança otimista de que, a reforma que o Grêmio fez no plantel oferece ao Renato, seu treinador, a possibilidade de fazer um time com melhor rendimento, de média de rendimento melhor em 2020. Mas vamos ver, ainda é cedo para a gente ver isso, né? E também nós precisamos saber que lá na frente, quando acontecer alguma decisão contra o Flamengo, seja o Grêmio a desafiar o Flamengo ou um outro time brasileiro, que Flamengo vai ser esse, né? O Jorge Jesus vai ficar, não vai ficar? O Gabigol sai na janela do meio do ano, não sai. O Bruno Henrique sai no meio já. Não, mas é que alguém vai sair de lá. E o Cebolinha sai na janela do meio do ano? Exato, isso interfere também, mas é óbvio, né? Então... E o Cebolinha já quase que se vendeu pro Everton, né? Não, mas falou que vai ser bom aprender com o técnico do Everton e tudo mais. Mas ele que falou, não Mas que a informação é de que o técnico do Everton, que é o Carlo Ancelotti... Ligou pra ele. Sim, né? Aí ele diz, ele confirma a ligação do Ancelotti e diz, vai ser muito bom aprender com ele. Se vai ser bom aprender com ele é porque vai estar convivendo, então, porque tá acertado. Mas é óbvio, né? Mas isso é óbvio. Agora, não me incomoda nem um pouco, já que tu abriste esse parênteses, eu tenho zero incomodação em relação a esse assunto, porque, na minha opinião, o comportamento do Everton é um comportamento adequado, e ele demonstra isso, inclusive, dentro de campo. Né? Primeiro, fora de campo, ninguém tem informação de que ele tenha pressionado para sair em algum momento, ou Pelo tenha contrário. incomodado, criado problema, e dentro de campo... Só na proposta da China, que ele queria. E dentro de campo está rendendo super bem, né? Fez um bom Grenal, mais uma vez, deu assistência pro gol, foi decisivo de novo, né? Tipo, por um detalhe ali... Em 6 jogos do Gauchão, ele foi bem em 3. Ah, mas tá bem, mas enfim... Olha de temporada. Olha onde é que nós estamos, exato, né? No jogo que valia mesmo, ele foi super bem, foi decisivo, né? Botou a bola na cabeça do Diego Souza, Grêmio 1-0. Depois do intervalo, eu quero saber do Alexandre e do Ítalo. Sim. Qual que é o percentual de chance do Caxias na partida no final de semana? Nós podemos falar, só antes de tu chamar o intervalo, só quero dizer o seguinte pro torcedor que mandou... Carlos, a tua escalação, com todo respeito, para mim não é a ideal. A começar pela lateral esquerda, que eu acho que está escalado pela vida, o Caio Henrique. E no meio campo eu tenho uma discordância em relação à presença do Michael. Eu já falei que outras vezes o Michael no meu time é reserva. E o Jean-Pierre é titular. Então? É um mau agradecimento da torcida do Grêmio com relação ao Cortez. Eu acho isso uma insensibilidade. Isso é contigo aí. Não, tá bem. Nós vamos falar depois do intervalo. Caio Henrique, reserva da seleção. Aí né? Pré-olímpica, chegou, jogou um pouquinho. Já vai tirar o Cortez. Vamos com calma, hein? O Caio Henrique jogou 4 partidas na seleção olímpica e o Iago 3. Então... E no jogo decisivo contra a Argentina, quem jogou foi o Caio Henrique, jogou demais. Né? Se tivesse convicção era titular. Agora chega mas contra a Argentina e o Cortez não vale mais nada. Poxa, eu fico chateado com isso. Eu não falei que não vale nada, falei que ele tem que ser reserva. Não, mas imagina tirar o cara para reserva. Ué? Então, depois do intervalo, vamos debater esse assunto. Já voltamos. E 12, o Ítalo Gal tá acostumado a ficar no ar das 9 da manhã às 2 da tarde, então sabe como é que é, o cara tem muito tempo para falar sempre. Aqui a gente vai agora no pique com o Inter que entra em campo às 9h30 da noite contra o Tolima. Foi uma viagem difícil para Ibagué e tudo mais, a tendência é que o Moisés fique fora da partida com o Wendel entrando no time. Minhas almas do purgatório, diria Luiz Carlos Reck. A zaga deve ter a manutenção de Bruno Fux ao lado do Cuesta. Lomba, Rodinei, Fux, Cuesta e Wendel. Musto, Lindoso, Edenilson e Bosquilha, D'Alessandro e Guerreiro. Potker será novidade no banco de reservas. 20 mil espectadores vão acompanhar a partida. No Grêmio, a grande novidade que Jean-Pierre, depois de 5 meses, voltou a treinar com bola hoje. Ele deve demorar pelo menos mais 10 dias para ter condições de atuar, então, novidade, o reforço para o retorno do Gauchão e pensando na Libertadores. Thiago Neves não trabalhou, está com desconforto muscular e preocupa para a decisão de sábado no Centenário, mas seria banco igual. Tassiano está à disposição para atuar por cerca de 30 minutos. Defesa deve seguir com Paulo Miranda e David Braz, com Jeromel retornando no segundo turno. Jeromel que já voltou a treinar também com o grupo essa semana. Como o Thiago Neves está sentindo problema muscular e o Tassiano só pode jogar 30 minutos, a tendência é manutenção do time com 3 volantes para enfrentar o Caxias. Te agrada isso? É o que temos para o momento, Alexandre Maia? Olha, eu acho que 3 volantes para enfrentar o Caxias, a primeira impressão é de que é um certo exagero, né? Mas não dá para dizer que são volantes que não fazem a função de volante, que nem o Inter faz, para ter 4? É que no caso do Grêmio é um pouco diferente, assim, talvez do caso que está falando do Internacional, enfim, ou de outros times que funcionam nesse arranjo de precisar de 3 jogadores com a vocação mais de marcação e desarme, de ocupação, etc.
o Grêmio está sem os seus armadores, né? O Grêmio tem no plantel 2, certo? O Jean-Pierre e o Thiago Neves. Um voltou a treinar normalmente hoje, né? O primeiro treino que ele participou. No ano, né? Coletivo e tal. E o Thiago Neves é um jogador que chegou praticamente depois da pré-temporada, né? Que vem de um ano de muitas paradas, interrupções, ou por lesão, ou por afastamento de problema extracampo, enfim. Então, é esse jogador, que já é um jogador veterano, ele precisa de um tempo para estar em melhores condições físicas, e o GPR está voltando de lesão. Então, a falta desse... E o Alisson já é uma improvisação, né? Que seria um jogador que joga mais adiantado, que não é um volante. Então, o Grêmio vai precisar desses 2 jogadores em condições para o Renato poder montar o time mais do jeito que a gente conhece desde a chegada do Renato, né? Com jogadores de armação e de articulação, de construção de jogo também. Uma proposição de jogo maior. De meias que também chegam perto da área, às vezes até pisam na área, arrematam e tal. Né? Aí o Grêmio passa a ser potencialmente um time mais capaz de controlar as iniciativas de jogo, de ter mais a bola e tal, de ser aquele Grêmio mais parecido com o que a gente viu nos últimos anos, né? Tá fazendo falta esses jogadores. Depois dos reclames, a bola é do Ítalo Góes e vocês vão responder sobre as chances do Caxias. Já voltamos. Vai. Fala com o Laíri que ele arma toda a infraestrutura lá. E tem sparring? Eu posso pegar o REC? Pega o REC. Vai ser um bom sparring. Não, mas tem o Bruno. Ah, o Bruno! Não, exato, o Bruno ele né? não quer pra sparring. O Bruno ele quer... O Bruno eu vou enquadrar. O Bruno ele quer enquadrar de fato. Olha aqui, ó, a pergunta que ficou no ar pra vocês. Caxias tem quanto de chance? Será uma surpresa se o Caxias ganhar? Enfim, o que vocês acham desse confronto do final de semana? Olha, eu acho muito difícil, sinceramente, lamento ao torcedor caxiense, uma equipe aguerrida, uma equipe que eu aprendi a gostar quando era piá ainda. Você nem era nascido, Maurício. Talvez o professor da Casa de Papel aqui já fosse nascido quando tinha... Não tinha série ainda, né? Filipão e Cederir na zaga. Bagatini no gol. Porra. Tá? Clóvis Tatu, irmão do Cláudio Duarte. E assim ia, olha assim, um time que disputou o Campeonato Brasileiro. Era muito legal, era apaixonante ver o Caxias naquela época. Era a terceira força do Rio Grande do Sul. Mas falando agora sobre sábado, acho que sem chances, acho que o Grêmio vai dar uma estudada rápida, até 10, 15 minutos, pode escrever. E no decorrer da partida vai fazer o gol a hora que quiser. Acho que o Grêmio é bem superior ao Caxias. A gente pôde observar Caxias e Ipiranga, do meu Zotti, grande ídolo Zotti, camisa número 10 da equipe do Ipiranga de Erechim, mas não deu. Na hora que o técnico tirou o Zotti, o Caxias foi lá e fez o gol. Então assim, o Caxias não tem muitas peças aí, vai jogar na marra. Pitol, Leopoldense Pitol, um grande goleiro do Caxias. Podemos ter aí um duelo até 15, 20, mas o Grêmio, a partir de que fizer o gol, aí domina e vai passar pelo Caxias. É a lei da vida, né? Grêmio e Caxias, Grêmio. O REC ficou brabo comigo ontem, Alexandre Maia. Eu disse que o Grêmio tem 90% de chance de ganhar o jogo. O empate tem 8% de chance e o Caxias 2%. Sim, e é claro, empatou, vai para os pênaltis, é 50-50. Não, tá bem, tu tá falando do score. Sim. Vamos falar falando da classificação, né? Bota aí uns 65-35, tá bom assim. Mas aí tu tá fraudão pra enfrentar o Caxias. Eu tô botando 65 pro Grêmio, quase 70 pro Grêmio. Não, mas 35 pro Caxias é muito. Não, mas sabe por que não é muito? É opinião, claro. Vou dizer por que não é muito. Primeiro, o Grêmio não tá entregando ainda um grande rendimento. O Grêmio ganhou o Grenal sem jogar lá grandes coisas. Veio numa derrota lamentável, fraca pro Aimoré. O Grêmio, além de ter perdido pro Aimoré antes do Grenal, o Grêmio perdeu pra esse próprio Caxias na estreia. Mas é bom lembrar que era um Grêmio sem alguns jogadores, que agora são... O caso, por exemplo, do Diego Souza, né? O Diego Souza não tinha nem sido apresentado quando o Grêmio perdeu pro Caxias na Arena, né? E bom, enfim, o Grêmio tá se encaixando, né? As peças estão entrando no lugar. E o Grêmio já aprontou essa presepada, né? De ganhar, de derrotar o Internacional na semifinal de turno, depois a Caxias perdeu o turno, né? O Grêmio do Luxemburgo. Não sei se vocês lembram. 2012, não, ali era projeto. Diferente. Na época era Taça Piratini, se não me engano. O Grêmio elimina o Internacional no Beira-Rio, 2-1, gols de Kleber, Gladiador e Léo Gago. Né? O gol do Internacional acho que foi do Leandro Damião.
E o Grêmio, depois de ter feito o mais difícil, que era derrotar o Internacional no Beira-Rio, vai a Caxias, o que acontece? Mas aí vai com salto alto, né? Aí o Grêmio empata e perde a classificação nos pênaltis. Como isso já aconteceu, a minha convicção de que esse raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, no mesmo centenário, no mesmo confronto Grêmio-Caxias. Esse então, Caxias desse ano... Eu quero dizer que eu tô tranquilo com a confiança de que o Grêmio vai voltar de lá. Tu lembra quem treinava o Caxias desse ano? Tendo ganho o turno. Que tu citou? Quem treinava o Caxias? Eu não lembro se era o Paulo Porto ou o Lisca. Ah, era um deles, eu também não lembro, não vou lembrar. Mas o Grêmio era o do Grêmio do Luxemburgo. Salvo engano... O Luxemburgo tinha acabado de chegar. Eu posso ter equivocado, mas acho que era o Paulo Porto que ganhou o primeiro turno e foi demitido no segundo turno. É. Tenho a impressão de que foi essa recordo. história. O Adriano de Alvorada tá brabo aqui, ó. Tá dizendo que quem sabe anulamos o Grenal, já que a choradeira é grande. Mas quem que tá chorando? Eu não entendi. E ele tá dizendo que o Guerreiro é ex-jogador, por isso que foi mais tranquilo no clássico. Tem que se apresentar hoje o Guerreiro, por favor. O Betinho tá dizendo que o São José espera o Odair, mas como pega no pé do coitado do Odair? O Eduardo de Viamão tá perguntando no 4-3 contra o São Luís, quem era a zaga? Ou o Moledo é o ideal? Fala sério, o Moledo tava naquela zaga. Cuesta e Moledo. Marcou gol o Moledo naquele jogo. 3 gols nas costas do Cuesta. O Cuesta virou armador, é um dos caras que mais dá passe no Inter agora. Mas o Cudê já viu. Há problema na zaga, por isso. O Musto ali, por isso ele não... O Moledo era meio uma escora do Cuesta. E ele tirou agora o Moledo, quer dizer... Enfraquece a zaga. Todos os gols que o Internacional sofreu na temporada, de cabeça. Todos os gols do ano, de cabeça. Mas em alguns deles o Moledo tava lá também. Sim, não, nem todos nas costas do Cuesta, mas sobre o sistema defensivo do Inter. De cabeça. E hoje se apresenta um zagueiro de 1,98 m. Quinhones. Um perigo. Olha aqui, ó, o César do Maitá. Boa noite a todos. O Musto é bom jogador. Vamos com calma nas críticas. Boa. Assim como o Diego Souza, que já estão comparando ao Cristiano Ronaldo. Menos, né, pessoal? Enfim. Grande Ítalo Gal, esse é fera. Mas esse negócio assim, ó, é que não dá pra confundir brincadeira de internet e tal, e humor com análise de futebol, né? Eu só escutei coisas desse tipo qual é no nível do humor, né? Não tem ninguém achando que o Diego Souza qual é o comparativo com o Cristiano Ronaldo? Que fez 3 gols e tal, jogou 3 vezes. Que todos os jogos que o Cristiano Ronaldo jogou este ano, ele fez gol. Sim. E o Diego Souza, em todos os jogos que ele participou, ele fez gol. Não, é. Olha, eu tô tentando... Esse é o comparativo, mas nada a ver com o Cristiano Ronaldo. Eu tô buscando aqui a confirmação. Bruno Soares e a equipe podem até me trazer... Atenção. Me trazer esse detalhe. Mas... O que foi? O Inter tá confirmado para enfrentar... Vamos lá, então. O Tolima. Com o Wendel na lateral esquerda. Marcos Guilherme no time e D'Alessandro no banco. Tá lá. E a zaga? A zaga com Fux e Cuesta. E Fux e Cuesta. Então fechou. Moledo no banco. Então Marcos o time do Inter Guilherme, confirmado. Muito bom. Confirmado com o goleiro, tudo certo. A mudança na zaga é no lado esquerdo. Entra o Wendel na vaga do Moisés. Moisés tá lesionado. Sequer fica no banco. Mas tá lesionado. Tá lesionado. E Marcos no meio Guilherme... campo mantém a estrutura no ataque. Marcos Guilherme na vaga do no ataque, não o Thiago Galhardo. Eu sempre disse isso. Boa. Ótimo. Amanhã, a partir das 19 horas, a repercussão aqui. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Ítalo. Abraço. Eventos conosco aqui eu que também. agradeço. O Ordoc. Boa noite. Abraço.